Tchuru, tchu, 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 tchuru. Olá, turma! Semanalmente nós temos esse encontro, né, nos acostumando com a rotina do EAD. E aí eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 66, capítulo 3, Petróleo, Gás Natural e Carvão. Nós já estamos estudando conteúdo novo, que é hidrocarbonetos. E o que são hidrocarbonetos? São substâncias orgânicas que contêm apenas átomos de carbono e hidrogênio em suas cadeias. No livro, na página 66, vocês podem encontrar a extração de 3 fontes de energia. A extração do carvão mineral, petróleo, aqui em terra e aqui em mar. O petróleo é um líquido oleoso formado por uma mistura de substâncias e um grande predomínio de hidrocarbonetos, como nós já falamos, substâncias orgânicas constituídas apenas por carbono e hidrogênio. O grande problema dessa fonte de energia petróleo é porque ela emite gás carbônico em excesso na atmosfera. E gás carbônico em excesso na atmosfera pode causar um desequilíbrio no efeito estufa, aquecendo o nosso planeta. A cada dia, o que se mais faz é o estudo e a recomendação da troca ou então da falta de dependência dessas fontes de energias não renováveis como o petróleo. Quase tudo no nosso dia a dia, na nossa rotina, tem petróleo ou um derivado do petróleo. O gás de cozinha, o nosso gás de cozinha, ele é um gás derivado do petróleo. A gasolina é um derivado do petróleo, o piche asfáltico é derivado do petróleo. Essas substâncias possuem tamanhos diferentes. Então, de acordo com o número de átomos, essas de carbonos, essas moléculas possuem nomes específicos, que isso é a nomenclatura. Então, a nomenclatura de um hidrocarboneto ela é dividida em 3 partes. Tem um prefixo, que indica o número de átomos de carbono na cadeia. Tem um infixo, que é um intermediário, ele indica como são as ligações entre os átomos do carbono. E nós temos um sufixo, que esse sufixo indica o grupo funcional que pertence a essa substância. Os hidrocarbonetos têm um sufixo O. Se a cadeia carbônica possui um carbono, tem o prefixo met. 2 carbonos, et. 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec. Se o infixo intermediário, a cadeia carbônica, tiver apenas ligações simples, o infixo am. Se tiver uma dupla, em. Se tiver 2 duplas, di, para dizer que são 2, em, para dizer que é uma dupla ligação. Se forem 3 duplas, tri, para dizer que são 3 duplas ligações. Se for uma tripla ligação, in. Na aula passada, resolvemos alguns exercícios de nomenclatura, sobre o petróleo. Vimos como fica a nomenclatura da cadeia carbônica quando possui a insaturação, na qual nós temos que numerar a cadeia principal e indicar aonde está essa dupla ligação. Nós precisamos indicar aonde está a dupla, nós precisamos indicar aonde está a ramificação, nós precisamos indicar se a cadeia é aberta ou fechada. Se a cadeia for fechada, ela sempre começa com o prefixo ciclo. Antes do prefixo se coloca ciclo, Então, cicloprop, porque é uma cadeia de 3 carbonos, ligação simples, hidrocarboneto, ciclo, fechada. Ciclobuteno, ciclo é uma cadeia fechada,
But tem 4 carbonos, En possui uma ligação dupla e O porque é um hidrocarboneto. Ciclopenteno, ciclo porque é uma cadeia fechada, pente porque tem 5 carbonos, En porque tem uma dupla ligação e O porque é um hidrocarboneto, né? Da mesma forma para o ciclohexano. Também vimos que é necessário indicar a ramificação, né? As cadeias ramificadas, eu indico aonde está a ramificação de acordo com a sua proximidade da ponta, né? Então, nessa cadeia 2-metilpentano, eu vou começar a numerar dessa ponta porque a ramificação está mais próximo daqui, né? Se a ramificação estivesse mais próxima dessa ponta, seria daqui, mas não é. Se nós fôssemos começar errado, seria 1, 2, 3, 4 metilpentano. E, segundo a IUPAC, 4 metilpentano não existe. O correto é 2 metilpentano. Deixei essa atividade para vocês da página 72. A maioria de vocês já fizeram a atividade, muitos parabéns. E aí nós iríamos voltar a continuar conversando sobre os hidrocarbonetos, né, sobre as suas características, alcanos, alcenos, alcinos, compostos, né, ciclanos e os aromáticos, né? Então, para vocês que ainda não realizaram a atividade, esperam a correção, esse é o momento. Página 72, primeira questão. O gás natural encontrado na natureza é uma mistura de hidrocarbonetos e outros gases, como nitrogênio, dióxido de carbono, água, sulfeto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio e impurezas em concentrações menores, como o processo de formação e condições do ambiente em que o gás natural se acumulou. A tabela abaixo apresenta a composição do gás natural utilizada no Rio de Janeiro para a amostragem. Então, nós temos metano, etano, propano, butano, nitrogênio e gás carbônico. D. A fórmula molecular das substâncias identificadas no gás natural. E a segunda, qual a porcentagem em volume de substâncias orgânicas na amostra e de gás natural. Gente, a primeira questão é para nós colocarmos, né, a fórmula molecular dessas substâncias. Então, o que nós vamos observar? Nós vamos observar a nomenclatura desses hidrocarbonetos. Metano. Met significa dizer que só possui um carbono, né? O resto, 4 ligações com o hidrogênio, porque o carbono ele é tetravalente. Então, aqui nós temos o metano. Vou numerar cada um, né? Metano vai ser 1, etano 2, propano 3, butano 4, nitrogênio 5 e o gás carbônico o 6. Então, o 1 é o metano, 2 é o etano. Nós vimos que et, lá na nomenclatura dos carbonos, significa dizer que essa cadeia tem 2 átomos de carbono. An, porque só tem ligação simples entre esses átomos de carbono. E O, porque essa cadeia só é formada por carbono e hidrogênio. Nós já vimos que o carbono é tetravalente, só faz 4 ligações, tem uma ligação simples entre os carbonos, ficam restando as 3 ligações com o hidrogênio. Fácil demais, não é não? O 3, propano. Prop, nós vimos que é uma cadeia que possui 3 átomos de carbono. An significa dizer que só tem ligação simples entre esses carbonos. Então, nós continuamos preenchendo aqui
com os hidrogênios que estão restantes. Esse carbono que está no meio, né, ele é secundário, porque ele está ligado a outros 2 átomos de carbono, sobrando apenas 2 ligações com o hidrogênio. Quem é a nossa substância 4? Butano. But significa dizer que essa cadeia tem quantos carbonos? Isso, 4 carbonos. Nós já vimos que quando tem esse intermediário significa dizer que só tem ligação simples entre o carbono. E o resto é completar as ligações do carbono com os hidrogênios que estão faltando. Esses carbonos que são secundários estão no meio da cadeia carbônica, né, já fazem 2 ligações com o hidrogênio, sobrando apenas 2. Quem é o quinto composto? O gás carbônico possui um carbono central ligado a 2 átomos de oxigênio. Apesar de termos aqui um elemento carbono, o gás carbônico não é um composto orgânico, ele é uma substância inorgânica. Lá do primeiro ano, um composto binário, tendo o oxigênio como elemento mais eletronegativo, ou seja, aqui na direita, binário porque só é formado por 2 elementos químicos, é um óxido, né? Óxido, né, das funções inorgânicas que nós vimos lá no primeiro ano. Né? No item B, o que nós temos? Qual a porcentagem em volume de substâncias orgânicas? Então, aqui em cima, né, nós vamos calcular a porcentagem. A porcentagem, gente, vai ser igual a todos os compostos que forem orgânicos dividido pelo volume total de todas as substâncias, né? E esse volume total, gente, ele vai ser igual a 100, né? O somatório de tudo isso daqui é para ser igual a 100, que é exatamente o volume do todo. Então, vamos calcular a porcentagem em volume das substâncias orgânicas nas amostras do gás natural. Quem é orgânico? Metano, etano, propano, butano. Esses 4 são compostos orgânicos. Quem são esses compostos orgânicos? O metano, que tem 90,4, tá 40, né? 90,40 de volume total. Observem que é predominantemente o metano. Nós temos 7,51 do etano. Nós temos 1,11 do propano e nós temos 0,03 do butano. Tudo isso, gente, dividido pelo volume total. E quanto é o volume total? 100, né? É para ser 100%. Não podem fazer as continhas de vocês que vai dar 100%. Pronto. Acabou a química, virou matemática, né? O que você faz? Soma 90,40 mais 7,51 mais 1,11 mais 0,03. Isso, gente, é igual a 99,05% de substâncias orgânicas. Dúvida, gente? Alguma dúvida? Não? Pois vamos para a segunda questão. Deixa eu aproveitar esse espacinho aqui
E vamos fazer a segunda questão aqui. Olha, dê o nome, segundo a IUPAC, dos compostos representados a seguir. Só são 2 compostos. Então, segunda questão, A é um composto insaturado e a B é um composto cíclico. Nós vimos que quando o composto é insaturado, nós precisamos dizer aonde está a tripla ligação. E se a cadeia for fechada, precisamos dizer que ela é fechada, né? Começando com ciclo. Então, essa cadeia tem 3 carbonos. Se tem 3 carbonos, qual é o prefixo? Prop, né? Tem uma ligação tripla. Se tem ligação tripla, eu preciso dizer aonde ele está, né? E aí, a ligação tripla está aqui no carbono 1. Então, prop 1. O que é que tem no carbono 1? Uma ligação tripla. E a ligação tripla é representada por in, né? Então, nós temos um prop, um in, e como é um hidrocarboneto, terminação O. Então, nós temos o prop ino ou apenas propino, porque quando a tripla ou dupla ligação está no carbono 1, eu não preciso dizer que está no carbono 1, fica subentendido. Então, prop ino ou propino. Dúvidas? B. É uma cadeia fechada. Se a cadeia é fechada, eu já começo com ciclo, né? Para dizer que a cadeia é fechada. E essa cadeia é fechada com quantos carbonos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se são 7 carbonos, então o prefixo para 7 é ept. Ciclo ept. Qual tipo de ligação entre os carbonos? Simples. Então, e como só tem carbono e hidrogênio, ciclo heptano. Alguma dúvida? Então, gente, essa aqui é a correção da atividade página 72. Caso você ainda não tenha feito, faça. E eu espero vocês para os nossos próximos vídeos, né? Continuaremos estudando sobre os hidrocarbonetos, sobre o petróleo, sobre algumas de suas características. Tudo isso iremos ver nas nossas próximas videoaulas. Então, um grande abraço, se cuidem e até o nosso próximo encontro.